Saudações a todos. Neste vídeo vamos conversar um pouco a respeito da doença da membrana hialina, síndrome do desconforto respiratório. É uma doença por deficiência de surfactante pulmonar e ela acontece basicamente em recém-nascidos pré-termos. A maioria desses recém-nascidos estarão numa UTI neonatal. Antes de mostrarmos as imagens com as alterações, vamos mostrar a radiografia normal do recém-nascido. Observe que a área cardíaca, que a gente chama de área cardiotímica, porque é um somatório do timo mais o coração, ela tem um limite bem nítido, bem definido. Ela é proporcionalmente maior do que a área cardíaca do adulto em relação ao diâmetro do tórax. Observe a transparência do pulmão, observe os vasos pulmonares, esse aspecto ramificado dos vasos pulmonares, tênue e ramificado. Isso é o normal. Observe que no raio-x do RN você vê claramente a coluna vertebral por transparência. E uma coisa muito importante é a contagem das costelas. Então, vamos aqui. A gente conta basicamente a região posterior dos arcos costais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então temos 8 costelas completamente acima do diafragma. Isso é o normal. Então no recém-nascido são 8 costelas, no adulto são 10, no recém-nascido são 8. Isso é muito importante porque o fato de você ter um recém-nascido com um pulmão hiperaerado, hiperexpandido, hiperinsuflado ou hipoaerado, hipoexpandido, hipoinsuflado vai ser significativo no diagnóstico diferencial. Por outro lado, a doença da membrana hialina reduz o volume do pulmão. Ocorre uma hipoexpansão pulmonar. E existem outras doenças que dão hiperinsuflação, por exemplo, a taquipneia transitória do RN, a aspiração do mecônio, elas dão hiperinsuflação. Então isso é um aspecto muito importante. Veja aqui uma outra radiografia de recém-nascido normal. Observe que este é a termo. Você já tem os centros de ossificação aqui da cabeça do úmero e do processo coracoide já formados. Aqui a área cardiotímica, isso aqui é o timo, a área cardíaca. Observe os vasos pulmonares, a transparência pulmonar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 costelas acima do diafragma. Então, uma radiografia normal. Vamos conversar um pouquinho a respeito dos aspectos técnicos. A técnica de exame no raio-x neonatal é fundamental. Existe uma grande dificuldade em fazer um raio-x perfeito do recém-nascido na UTI neonatal. Pela posição que ele está, pelo fato de ele estar monitorado, às vezes sob ventilação mecânica. Então a manipulação já é difícil, já é complicada, por ele estar taquipneico. Então dificilmente você conseguirá um raio-x perfeito, mas é fundamental que seja feito todos os esforços, toda a tentativa para que se consiga um raio-x o mais perfeito possível. Pequenas variações na técnica podem deixar um pulmão mais escuro, mais claro, pode deixar um pulmão granulado. Se você pegar e fazer o raio-x quando a criança estiver numa apneia expiratória, no final da expiração, o pulmão vai ficar branco e pequeno, pode simular uma doença da membrana hialina. Então é fundamental que o técnico acostume com isso, que o técnico se treine para pegar a criança no ápice da inspiração. Isso não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas com paciência, com persistência, ele acaba conseguindo pegar o time tanto do aparelho, que costuma ser um aparelho portátil, né, que é um aparelho portátil, quanto da respiração do recém-nascido. E com um pouco de prática, um pouco de experiência, o técnico acaba conseguindo fazer o raio-x justamente no final da inspiração. A posição tem que ser adequada para evitar alguns equívocos. Veja, este caso é um raio-x de um recém-nascido prematuro, mas um raio-x normal. Entretanto, observe que a clavícula direita tem uma morfologia bem diferente da clavícula esquerda, isso porque o raio-x está rodado. E se você observar, estes arcos costais estão diferentes do outro lado.
esse pulmão parece reduzido de volume em relação ao direito. Entretanto, todo esse aspecto é em decorrência apenas da rotação, do posicionamento inadequado da criança durante a realização do exame. Nós vemos isso pela assimetria das clavículas aqui. Esse outro raio-x também é um raio-x normal, mas observe que há uma horizontalização dos arcos costais que poderia sugerir um sinal de hiperinsuflação pulmonar. Entretanto, o que houve aqui foi uma angulação cranial do tubo. O tubo com uma angulação cranial funciona como se fosse feita uma ápice lordótica. Observe que a porção horizontal do arco costal está aqui, a porção anterior, né? A porção anterior está virada para cima. Normalmente, veja aqui, a porção horizontal ou posterior fica aqui e a porção anterior ela é virada para baixo. Ela aponta para baixo, isso é o normal. Nesse caso aqui ela está apontando para cima. Isso porque o tubo do raio-x, o tubo do aparelho, estava inclinado cranialmente, fazendo então uma posição como se fosse uma incidência ápico-lordótica. Então, dá esse aspecto. Então é fundamental prestarmos muita atenção na avaliação técnica dessas radiografias. Aqui, para a gente compreender rapidamente, uma coisa bem simplificada, você teria então aqui nesse esquema, a parede do alvéolo estaria aqui embaixo, uma fina camada de líquido que cobre a superfície dos pneumócitos, né, a superfície dos alvéolos. Aqui algumas moléculas de água na superfície. A água, ela atrai, uma molécula atrai a outra, então forma uma força, uma tensão superficial que tende a unir as moléculas. E o surfactante fica atrapalhando isso, ele fica entre uma molécula e outra aqui na superfície, então dificulta, diminui essa atração. Por isso ele diminui a tendência natural de colabamento dos alvéolos, principalmente no final da expiração. Uma outra coisa importante é que você tem alvéolos com tamanhos diferentes. Os alvéolos não têm todos o mesmo tamanho. Então, no alvéolo que for menor, ele tem uma tendência maior a se colapsar. O alvéolo que for maior, ele tem uma menor tendência ao colapso. E aqui, um modelo do pulmão com bronquíolos respiratórios, sacos alveolares e os alvéolos, mostrando aí que há uma variação de tamanho nos alvéolos. O que vai acontecer na membrana hialina é que pela ausência ou pela redução quantitativa do surfactante, os alvéolos irão colabar, irão atelectasiar, eles irão colapsar. O ar dá cor escura na radiografia. Então você vai tirar a cor escura e vai ficar só o tecido. E dentro do alvéolo haverá também uma pequena quantidade de líquido, de proteínas que formam as membranas hialinas na superfície da parede alveolar. Então você tira o ar que é escuro, você colapsa o alvéolo e ainda tem um pouquinho de líquido. Então vai ficar mais branco. E como os alvéolos menores irão colapsar mais rapidamente e de forma mais acentuada que os alvéolos maiores, você não vai ter um colapso uniforme no início, ou em casos menos acentuados, em casos menos graves, você não vai ter um colapso uniforme, você vai colapsar áreas e áreas adjacentes não serão colapsadas ou serão menos colapsadas. Então por isso você vai ter o aspecto granular. Colapsa áreas e formam grânulos de alta densidade e ao lado deles tem alvéolos menos colapsados com um pouco de ar ainda que dá a cor escura. Por outro lado, se a falta de surfactante for muito acentuada, o que vai acontecer é que todos os alvéolos irão colapsar e isso vai então eliminar o ar dos alvéolos, eliminar a cor escura e colapsar todos os alvéolos. Com isso vai reduzir o volume do pulmão como um todo, mas vai preservar o ar dentro dos brônquios e dos bronquíolos, porque eles não vão colapsar. Então vai formar o broncograma aéreo, que é a presença de ar desenhando os brônquios e os bronquíolos. E o parênquima pulmonar estará opaco em decorrência do colapso alveolar e da presença de líquido e das membranas no seu interior. Isso é uma coisa que acontece bilateralmente, simetricamente nos pulmões. E o que teremos?
Num quadro bastante acentuado, nós vamos ter isso. Você praticamente não vê ar no pulmão. Você vê os pulmões totalmente ocupados por essa densidade homogênea, bilateral e simétrica. Então há uma densificação, uma opacificação homogênea, bilateral e simétrica dos dois pulmões e a formação de broncograma aéreo. Você vê essa árvore com aspecto ramificado, escura, que é o desenho dos brônquios ainda com ar no seu interior. Os alvéolos adjacentes aos brônquios ficaram brancos porque eles colapsaram, então não há ar ou há pouquíssimo ar dentro dos alvéolos, por isso fica opaco. O ar dá cor escura na radiografia. Se você elimina o ar, ele deixa de ficar escuro, ele fica branco. Veja esse outro caso, também a mesma coisa. Você tem uma opacidade difusa em ambos os pulmões. Você não vê os contornos da área cardíaca, não vê bem os contornos do diafragma, mas aqui parece que está aqui o contorno do diafragma. Então vamos contar aí os arcos costais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcos costais acima do contorno diafragmático. Então, uma redução volumétrica do pulmão. Um outro aspecto é que, se você olhar bem, dá uma impressão que essa opacificação ela é formada por incontáveis nódulos, incontáveis grânulos finos, finamente granular, como se fosse vidro fosco ou vidro moído, ou vidro polido. É como se fossem incontáveis pequenos grãos de areia. Compare aqui com a radiografia normal. Veja que é bem diferente. O outro caso também, compare aí com a radiografia normal. Veja, neste caso, há uma opacificação bilateral, simétrica nos pulmões. A criança está entubada sob ventilação mecânica. Não há hipoinsufração nesse caso, não há redução volumétrica do pulmão por causa da ventilação mecânica. Mas observe o aspecto granular. Veja que essa opacidade ela é formada como se fosse formada por múltiplos pequenos grânulos que vão coalescendo de maneira uniforme. E se você olhar entre as áreas de opacidade, parece haver múltiplas pequenas imagens escuras, né, arredondadas. Então esse é o aspecto típico da doença das membranas hialinas. Esse aspecto granular, bilateral, simétrico, costuma ser difuso. Você pode ter broncograma aéreo, a maioria das vezes você tem, mas ocasionalmente você pode não ter broncograma aéreo, principalmente no final da expiração. Quando a criança faz a expiração, acaba que muitos bronquíolos e alguns brônquios colapsam também, porque a criança prematura, além dela ter pouco ou não ter surfactante, a cartilagem dos brônquios ainda é deficiente, ainda tem pouca cartilagem nos brônquios e esses brônquios acabam colabando com mais facilidade. Então, às vezes, você vê a radiografia, não identifica o broncograma aéreo, identifica apenas a opacidade bilateral, simétrica, com aspecto granular. Veja esse outro caso, criança também em ventilação mecânica. Observe que a opacidade pulmonar aqui está menor do que nos casos anteriores. Você já consegue ver um pouco da área cardíaca, você já consegue ver um pouco dos vasos, mas você veja que é um aspecto multigranular, é como se fossem milhares de pequenos grânulos. Ocasionalmente pode lembrar até o aspecto miliar. Veja aqui um caso menos intenso, a criança também sob ventilação mecânica, aqui o tubo. Observe que há uma discreta opacidade bilateral e simétrica e o aspecto granular, finamente granular, bilateral e simétrico. Então esse é o aspecto típico. Como se fossem múltiplos pequenos grânulos. Compare aqui este com o normal. Observe o aspecto dos vasos, a transparência do pulmão e observe aqui que o pulmão fica um pouco mais branco e você vê como se fossem múltiplos pequenos grânulos, múltiplos pequenos nódulos aí difusamente distribuídos e eles são finos, é uma granulação fina.
Observe um outro caso, também imagem típica. Nesse caso, além disso, você tem imagens radiolucentes arredondadas mais definidas. Isso pode ser áreas de aeração dos ácinos mais acentuada, ou pode ser enfisema pulmonar intersticial, que é uma das complicações da ventilação mecânica. Veja que existem diagnósticos diferenciais importantes. É fundamental a correlação com os dados clínicos. Então, a radiografia ela vai ajudar a fazer o diagnóstico, mas ela é um exame complementar, ela é auxiliar. O diagnóstico será clínico radiológico. A radiografia por si ela não fará o diagnóstico. Veja nesses casos aqui de taquipneia transitória do RN, veja como o pulmão está hiperinsuflado. Vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 costelas acima do diafragma. Vamos contar nesse outro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 costelas acima do diafragma. Então pulmões hiperinsuflados. E observe que o aspecto ele é um aspecto mais linear, é um aspecto como se fosse raios, linhas que irradiam a partir do hilo. E veja que há um espessamento também da cisura. Observe aqui também espessamento da cisura e o aspecto é mais linear, é menos granular. É mais intenso na região dos hilos. Neste caso há também uma proeminência aí da área cardíaca. Esses 3 casos são de taquipneia transitória do recém-nascido. E aqui 3 casos de aspiração do mecônio. Logicamente a clínica será diferente. Mas veja que o aspecto é mais grosseiro, né? As opacidades elas podem ser nodulares, granulares, lineares. Elas podem ser bilaterais, costuma ser assimétrico, mas costuma ser mais grosseiro que a granulação da membrana hialina. Veja o aspecto mais grosseiro, como se as opacidades fossem mais nodulares, maiores, de tamanhos variados, e áreas de opacidades lineares também. Veja que áreas de atelectasia, áreas de opacidades nodulares, áreas completamente polpadas. Então, esse é o aspecto mais típico da aspiração do mecônio. E observe a hiperinsuflação aí em todos os casos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 costelas acima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 costelas acima. Então, hiperinsuflação e esse aspecto mais assimétrico e de opacidades mais grosseiras. Então, neste vídeo era isso. Eu gostaria de salientar, primeiro, a necessidade de uma radiografia bem feita para você avaliar. Segundo, a fundamental correlação com os dados clínicos para você analisar a radiografia da membrana hialina. Lembrando que quando você faz o surfactante, então a imagem vai demorar um pouco mais para melhorar do que a clínica. A clínica melhora primeiro e a imagem vai demorar aí algumas horas. Então, normalmente, 6 a 8 horas, a imagem já apresenta uma melhora acentuada. Raramente os pulmões ficam completamente limpos, bilateral e simétrico. A maioria das vezes você tem áreas ainda com imagem de opacidades e áreas já aeradas, já limpas, já com aspecto normal. Ok? Então era isso, obrigado e até o próximo.